recadinho. Hoje também eu não vou ficar muito tempo aqui na tela, vou ficar aqui nos bastidores e no finalzinho da live vou trazer as perguntas e os comentários, vou selecionar alguns. Então, se você não quer esperar e não quer correr o risco de o seu comentário, a sua dúvida não cair aí na fase do sorteio, então manda o superchat, que mandou o superchat, eu entro na hora e faço a pergunta na hora. Boa live pra gente. Então, mais uma vez, boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite. O senhor pode se apresentar, falar para a gente quem que é o doutor Felipe? Claro, pode ser. Então, o doutor Felipe, na verdade, o que eu criei na internet, doutor Felipe Arthur, ele é um personagem, ele não reflete necessariamente a minha atribuição e a minha atuação como advogado, né? Eu nem gosto muito que me chamem de doutor no dia a dia, mas o povo está acostumado a chamar advogado e médico de doutor, então eu acabo aceitando isso. E às vezes as pessoas acham que eu tenho essa questão do ego, nossa, ele bota doutor porque ele quer estar acima de alguém. Não, eu simplesmente percebi que as pessoas mais humildes já tinham costume de chamar advogado de doutor e criei o personagem doutor Felipe Arthur. Mas o doutor Felipe Arthur, ele é a criatura e quem você está entrevistando hoje é o criador. Eu tenho um canal no TikTok, ele é de entretenimento jurídico, de humor jurídico. Antes de fazer direito, a minha primeira formação foi em artes cênicas, eu comecei a estudar adolescência, ali na minha pré-adolescência comecei a estudar artes cênicas na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, é uma escola de teatro muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E eu nasci artista e eu vou morrer artista. Então, quando eu entrei para o curso de Direito, eu fiz uma promessa pessoal de que eu nunca iria abandonar a arte 100%. Então, eu sempre estou me manifestando artisticamente. E o TikTok é apenas mais uma manifestação. Foi um personagem que eu criei, um advogado mais despojado, mas só para esclarecer para todo mundo que já me segue há muito tempo, eu não sou assim no dia a dia. Eu consigo fazer o perfil advogado sério quando eu estou numa audiência, quando eu estou no fórum ou quando eu estou dentro do meu escritório. Mas basicamente é isso. Para quem não me conhece, depois acompanha lá no TikTok, doutor Felipe Arthur, assim como está o nome aqui. Ah, legal. E tem várias perguntas aqui, né? Então vamos começar com uma que uma pessoa me mandou hoje de manhã cedo para mim fazer para o senhor, falar sobre a alienação paternal. Alienação parental. Parental, desculpa, eu falei, perdão. Isso. Alienação parental, sim. Alienação parental é todas as vezes que ou a mãe ou o pai colocam na cabeça da criança, colocam na cabeça do filho, aquele pensamento pessoal de ódio que ela tem com seu ex-parceiro ou com seu parceiro atual. Isso acaba trazendo um trauma para a criança que, às vezes, pode ser até irreparável. Então, é muito comum, quando há um caso, por exemplo, de traição na família, o pai trai a mãe. E a mãe não se conforma com aquela traição, então ela tenta colocar no filho aquela informação de que, olha, seu pai é um adúltero, então ele nunca vai ser um bom pai, seu pai não é confiável, seu pai é isso, é aquilo. E, ao mesmo tempo, o pai também fala da mãe, a sua mãe é uma chata, a sua mãe faz isso, faz aquilo, e a criança não tem nada a ver com a briga do casal. Então, a alienação parental, ela é uma faca de dois gumes. As duas partes tentam atacar e a única vítima, nesse caso, não é quem você está falando mal, e sim a criança que você está usando ali como um espelho do seu ódio interno que você tem pelo seu ex-parceiro. Então, por isso que a gente criou o Instituto da Alienação Parental, para demonstrar para os pais o quanto isso era prejudicial na criação de uma criança. Então, quando a gente tem um processo de família, por exemplo, um processo de guarda, ou um processo de pensão alimentícia, se vocês repararem, quem está processando, por exemplo, o alimentante e o alimentado, quem está processando o alimentante é o filho, é o menor, e não a mãe. Então, geralmente, os caras falam, poxa, minha ex-mulher está me processando pedindo pensão alimentícia para o meu filho. Não, não é sua ex-mulher que está te processando. O seu filho está te processando, a sua ex-mulher está representando o seu filho, porque como ele é menor, ele não pode processar o próprio pai, porque ele ainda não está com 100% das suas faculdades mentais. Mas
quando você vê a vítima, nesse caso, sempre é a criança. E por isso que a gente criou o Instituto da Alienação Parental, para conseguir conscientizar os pais de que não adianta qual foi o motivo da separação, não adianta que seu ex-marido foi um péssimo marido para você. Ele pode ter sido um péssimo marido, mas pode se tornar um ótimo pai a partir de agora. Ou uma mãe, que foi uma péssima esposa, mas pode ser uma ótima mãe. Então, assim, a gente não pode jogar nossa frustração pessoal, o relacionamento que deu errado, na criança. Olha, filho, você vai ficar do lado da mamãe, ou filho, você vai ficar do lado do papai? Não, não existe isso. Filho não tem que tomar lado, não existe quem é melhor, se é o pai ou se é a mãe. A gente tem que ser criado pelos dois, se for possível. Isso seria alienação parental. Esse disse-me-disse, esse joguinho que um joga contra o outro, e criança não tem ódio ainda. Então, quando você vê uma criança, eu não quero ir para a casa do meu pai, não quero ir para a casa da minha mãe, geralmente são por esses motivos que a pessoa fica ali no ouvido da criança, até a criança, tomou um partido e agora você está do meu lado. Às vezes a criança tem 5 anos, não sabe nem o que é um adultério, não sabe nem o que é uma traição, e a mãe fala, poxa, seu pai me traiu com aquela moça que vinha aqui em casa, e a criança fica naquela situação perdida e não sabe o que fazer. A única coisa que ela sabe, a única coisa que ela aprende é ódio, a ter ódio da outra pessoa. Quais são os desafios mais gratificantes que você enfrenta diariamente na sua carreira de advogado? Os desafios mais gratificantes que eu enfrento na minha carreira de advogado? Olha, eu sou um advogado que eu detesto a briga, eu detesto o litígio. É meio estranho dizer isso, porque é no litígio e é na briga geralmente que a gente ganha dinheiro. Mas o meu senso de humanidade, ele vai acima disso. Quando eu fico mais satisfeito na minha profissão, é quando eu consigo fechar um acordo. Eu adoro fechar acordo. Eu adoro quando a gente chega numa sala de audiência e as pessoas estão com aquela expectativa de que o advogado vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai botar para quebrar e vai esculachar a pessoa e vai fazer a pessoa ficar desesperada. Eu não faço esse perfil. As pessoas imaginam que eu vou fazer esse perfil porque geralmente eu sou muito sincero e muito escrachado numa reunião com um cliente e não tenho juridiquês para falar com o cliente, não falo bonito, falo a linguagem que ele vai entender. Se eu tiver que falar algo que seja ruim para ele, mas que seja verdade, eu vou falar. Então, às vezes, eles imaginam que eu vou chegar para brigar e eu consigo fechar um acordo ótimo. Então, todas as vezes que eu consigo fechar uma conciliação, ainda mais quando envolve menor, são os momentos mais gratificantes da minha carreira. Quando eu não consigo fazer a conciliação e ganho o processo mesmo assim, ganho na canetada, ganho na sentença, eu fico feliz porque foi uma atuação minha e consegui utilizar meus conhecimentos jurídicos. Mas eu não fico tão feliz quanto a conciliação, porque as duas partes ganham. Então, eu acho que assim, não tem que ter vencedor nos processos de família. Eu acho que vencedor é quem consegue conciliar. E quem não consegue conciliar, para mim, é um grande perdedor, mesmo que tenha uma sentença favorável no final. Quanto tempo que o senhor já é formado em Direito? Eu me formei em 2021, mas comecei a trabalhar na área em 2019. Eu entrei para a área do setor de contratos de uma empresa que fazia casamentos na época. Antes disso, eu era comerciante e fui dublador, dançarino, fui artista, né? Eu comecei minha carreira profissional como artista, mas depois que me formei em Direito, eu fui fazendo a transição. Ainda no final da faculdade, lá em 2019, eu entrei para o setor de contratos, entrei como estagiário e fiquei dentro do setor de contratos de uma empresa, e por muito tempo achei que fosse a minha especialização, e depois de formado, o direito de família meio que me abraçou, não foi algo que eu escolhi, o direito de família me escolheu, né? Eu já sempre tive esse perfil conciliador, e eu acho que o advogado de família, ele acaba se tornando um amigo da pessoa, né? Ele acaba se tornando uma pessoa que você pode ser um confidente, né? É tipo um confessionário, a cliente não chega falando, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, geralmente ela chega chorando, geralmente ela chega aos prantos que você não consegue nem entender, então você tem que, calma, respira, e as pessoas vão contar a história da vida inteira, é como se fosse uma terapia, né? Mas eu já desde que me formei, eu entrei na área do direito civil, me especializei em direito civil e direito de família, desde início de 2021. E por que o direito? O direito, vamos lá. Eu comecei, como eu já disse, minha primeira formação foi em artes cênicas. Então, até entrar na faculdade, as minhas experiências profissionais eram como ator, dublador
e dançarino. E eu amava fazer o que eu fazia. Mas o que acontece? Eu sempre tive vontade, como eu era uma pessoa muito escrachada, uma pessoa desinibida, eu sempre tive vontade de ter uma profissão muito séria, para fazer um equilíbrio na minha vida. Todo mundo imaginou, geralmente quem é ator, como primeira profissão, quando vai fazer um plano B, quando vai fazer uma faculdade, escolhe ou publicidade e propaganda, ou escolhe marketing, coisas que você pode usar mais a criatividade. Eu não, eu queria algo que eu pudesse me travestir de uma pessoa séria. Então, quando eu boto blazer, quando eu boto terno e a gravata, eu não chamo nem de roupa, eu chamo de figurino. Ali, a audiência, para mim, é meu palco, e não tem diferença nenhuma quando eu pego o microfone para cantar num karaokê, ou quando eu pego uma dama para dançar num forró, ou quando eu subo num palco para atuar, e quando eu estou numa sala de audiência. O conhecimento que eu uso é o mesmo. A diferença é que no direito eu tenho que, além do meu conhecimento artístico, eu tenho que ter um conhecimento jurídico, mas aquele meu conhecimento artístico, ele está sempre presente. Então, eu tinha as opções na época. Ou eu fazia jornalismo, porque eu tinha um sonho de terminar o Jornal Nacional, mas boa noite. E aquele negócio do pessoal conversando ali numa seriedade, eu sempre imaginei que eles falavam várias barbaridades no final do Jornal Nacional, por exemplo. Você vê os dois conversando sério, eu imagino que nos bastidores eles devem falar: você foi na festa da Cíntia? Você viu que a Shirley tirou a roupa depois bêbada, subiu na mesa, fez aquele vexame todo? Eu imagino que que eu não acredito em ninguém sério, não existe profissão séria. Então eu queria ou jornalismo só para ter esses momentos de descontração, ou direito, porque tem uma seriedade, tem uma liturgia na profissão, ou medicina, porque também é uma profissão que traz uma certa seriedade. Mas no fundo, eu acho que todo mundo é maluco, todo mundo é escrachado, não tem ninguém sério, as pessoas fingem. É tudo um personagem. O juiz é um personagem. Quando você fala, porque o doutor, e você fala, Vossa Excelência, naquele juridiquês, aí fala um latim, ninguém fala assim no dia a dia. Você vai parar alguém na esquina, perguntar as horas, ela vai falar da mesma forma. Quem não estudou direito, quem estudou direito, vai falar tudo igual. Então, para mim, tudo é uma grande invenção, é tudo um grande teatro. E teatro é comigo mesmo. Minha primeira formação foi artes cênicas, então, assim, eu adoro. Então, eu sempre vi o direito dessa forma, nunca vi como algo muito diferente do que eu já fazia. Eu falava, gente, o advogado é um personagem, o juiz é um personagem, o promotor é um personagem. Então, nessa briga de personagens, eu quero botar o meu personagem também, e o meu personagem é o Dr. Felipe Arthur. E, assim, além do direito, qual que é o seu hobby preferido? Com certeza, karaokê. Eu não sou um simpatizante de karaokê, eu sou viciado em karaokê. Eu sou um verdadeiro karaokudo. Já tive épocas que eu ia de segunda a segunda, eu saía do escritório e ia direto para o karaokê. Eu estou num nível de vício de karaokê que qualquer karaokê que eu vá no Rio de Janeiro, as pessoas já me conhecem. De longe já falam, você é aquele menino que canta aqui, Frank Sinatra, né? Você, eu falo, sou eu mesmo. Às vezes eu sou mais conhecido na rua pelo karaokê do que pelo próprio TikTok. Eu tenho mais seguidores. Eu entro em Uber me reconhece do karaokê. Eu vou em restaurante, às vezes o garçom me reconhece do karaokê. Me param na rua. Qualquer lugar que eu esteja, alguém me conhece do karaokê. Para você ver o nível do meu vício que eu tenho em karaokê. Hoje, se eu não estivesse nessa entrevista, com certeza eu estaria num karaokê agora cantando TT Espíndola, Escrito nas Estrelas. Então pode cantar aí que a gente deixa. Pode cantar. Vamos deixar para o final, vamos deixar para o final da live. Tá bom. Então, você podia falar para o pessoal, né, assim, o que seria uma união estável? União, claro, falo com certeza. Gente, união estável e casamento, se a gente pegar no final das contas, numa linguagem muito simples de entender, não tem muita diferença. A diferença é que o casamento é um ato formal. Quando você vai lá e você assina, coloca testemunhas, esse é o casamento, é aquela formalidade. Então, se você pegar um modelo de casamento, de comunhão parcial de bens, o que seria comunhão parcial de bens? A partir de hoje, o que a gente construiu junto é metade seu, metade meu. E se você pegar uma pessoa, levar para sua casa, e essa pessoa está morando 3 anos na sua casa, e você está vivendo com ela como se casado fosse, você já tem uma união estável. Então, não adianta não querer casar para fugir das suas responsabilidades como companheiro, ou como marido, ou como esposa, ou como companheira. Não existe isso. Hoje em dia, daqui a pouco, beijo na boca vai ser considerado união estável. Se for beijar alguém na boca na rua, ligue para o seu advogado, mande foto, pergunte se pode.
tá bom? Eu deixo meu telefone à disposição todas as vezes que vocês quiserem beijar na boca de alguém desconhecido. Tô brincando. Não é assim. Mas, assim, união estável é todas as vezes que você está com uma pessoa como se casado fosse. Então, se parece casado, olha na rua, o pessoal fala, é um casal? Já era, é união estável. Se a sua vizinha já fala que vocês são casados, já é união estável. Se a tua escova de dente está do lado da escova de dente do teu parceiro ou da tua parceira, já é uma união estável. Não tem diferença nenhuma entre casamento e união estável, desde que seja o casamento da comunhão parcial de bens. Inclusive, eu acho que o casamento hoje está cada vez menos frequente, as pessoas estão casando, porque como as pessoas sabem que união estável e casamento de comunhão parcial de bens basicamente são os mesmos direitos, então as pessoas não querem mais gastar dinheiro fazendo festa e todas as formalidades burocráticas que tem num casamento. A união estável, no final das contas, para o universo jurídico, é basicamente a mesma coisa, os direitos são os mesmos. Porque o direito não é aquilo que você cria e alguém